Boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais um podcast Conversas da Alma no canal Espiritismo com Cristo. E hoje nós estamos com dois convidados muito especiais que vieram de longe, viu? Vieram de longe, especialmente para um evento que acontecerá aqui em Barueri. Mas a nossa conversa hoje será muito especial. Hoje eu trago aqui para o Conversas da Alma a Nélia e o Alvécio, que estão vindo lá de Brasília para desempenhar aqui um trabalho nesse fim de semana muito interessante. E é sobre esse trabalho que a gente vai conversar. Sejam bem-vindos, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Obrigado. A gente sempre explica que o Conversas da Alma é para a gente conversar de alma para alma. Então, é uma conversa fluida, tranquila, para que as pessoas também possam aqui se conectar. Mas, como é um trabalho espírita, e todo trabalho espírita nós começamos com uma prece, nós vamos pedir para vocês, um de vocês, realizarem uma prece para a abertura desse trabalho, que mesmo sendo via mídia social, ele não deixa de ser um trabalho. Com certeza. A gente agradece então nesse momento, Jesus, por essa oportunidade maravilhosa de estarmos aqui, colocando para todas as pessoas, né, que terão acesso a esse canal, o trabalho que todos nós aqui estamos desenvolvendo, um trabalho especial, que chamamos especial por tratamos com espíritos também especiais, que são os espíritos suicidas. Agradecemos a Maria, nossa Mãe Santíssima, por todas as oportunidades que tem nos dado e pelo amparo que dá a esses nossos irmãos. Obrigado a toda a espiritualidade amiga que nos assiste hoje e sempre. Que assim seja. Muito obrigada, que assim seja. E nós começamos sempre perguntando quem são os nossos convidados. Então eu gostaria de perguntar para vocês quem são Nélia e Alvécio. Bom, boa tarde, Carla, boa tarde a todo mundo que está aí nos assistindo. É uma alegria e um prazer também muito grande estar aqui hoje, podendo falar com vocês, no coração de todos vocês. Bom, Carla, eu sou Nélia, meu nome é Nélia, eu nasci em Goiânia, mas eu fui criada em Planaltina. E foi lá que eu comecei toda a minha vida espiritual. Então, desde pequena, né, a minha avó materna, ela era espírita. Eu, desde pequenininha, ela me levava para um centro espírita Maria Madalena, quando ele ainda era uma casinha, né, bem pequenininha. E ela me levava, porque eu era companheirinha dela. Mas eu não gostava de ir, porque eu era criança, não entendia nada do que estava acontecendo lá. Mas ela sempre me levava. E aí eu fui crescendo, ela sempre me presenteando com muitos livros. Mas eu era católica. Até que a minha avó, ela desencarnou, né? Depois de muito tempo, eu já estava adulta já. Adulta não. Quase adulta, porque eu era ainda uma adolescente. E então, ela desencarnou e me deixou essa relíquia, os livros espíritas. E eu passei por momentos, assim, muito difíceis na minha vida, que foi quando a minha mãe retornou para o mundo espiritual. Então, assim, a minha mãe era meu porto seguro. Sim. Né? Então, ela era muito doente e um dia ela retornou para o mundo espiritual. E eu fiquei muito revoltada com aquilo, porque eu era filha única, né? E perdi, jovem. Eu não tinha ainda completado 17 anos. E eu fiquei realmente muito abalada. E como eu era católica, eu busquei, né, ajuda no catolicismo. Certo. Infelizmente, lá eu não encontrei o apoio que eu precisava, a justificativa para tudo que havia me acontecido, a não ser que Deus quis assim. E esse Deus quis assim, eu não aceitava.
né? Então, tudo começou mais ou menos dessa forma, né? E depois eu passei um outro momento também muito difícil da minha vida, em que, ainda adolescente, a minha mãe já tinha desencarnado, e eu pensei, inclusive, em tirar a minha vida, né? Eu me sentia muito sozinha, me sentia abandonada do mundo. Sem perspectiva. Sem perspectivas. Uhum. Então, uma noite eu falei, vai ser hoje. E aí eu preparei tudo. E quando realmente, né, eu ia tentar aquele ato, um livrozinho da minha estante caiu. Quando ele caiu aberto. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Olha. O livro que a minha avó, há muitos anos atrás, havia me presenteado. E aí, naquela noite, eu não dormi. Naquela noite, eu li todo o Evangelho. E no outro dia, eu me senti renovada. E foi a partir daí que, mesmo não frequentando uma casa espírita, eu me tornei espírita, porque eu passei a acreditar em tudo aquilo, que não havia injustiça, que tudo tinha um porquê. E que você não estava sozinha. E que eu não estava sozinha. Só por esse livro que caiu, nós sabemos, né, que é já alguém que estava ao seu lado, provavelmente um espírito familiar, às vezes até a sua própria avó, né, cuidando de você. Eu senti a presença dela sempre comigo. Então, foi mais ou menos assim que aconteceu o meu ingresso na doutrina espírita. E estamos lá até hoje, né? Só com o trabalho que nós realizamos com atendimento a espíritos suicidas, são 36 anos. Mas, além disso, eu sou uma trabalhadora dedicada à evangelização de crianças e de jovens. Esse sempre foi o meu foco, porque a espiritualidade já havia me alertado para o meu compromisso também nessa área. E se nós formos pensar, eu sou educadora na minha vida pessoal, né, também. Se a gente cuidar bem da infância e da juventude, teremos uma excelente humanidade, uma boa humanidade, né? Então, tudo começa ali. Eu falo assim que as crianças são a sementeira da humanidade, né? Então, é ali aquela sementinha que, se você cuidar desde cedo, esses seres, esses espíritos, né, encarnados, eles terão uma chance muito melhor de se desenvolverem plenamente, né? Para o bem, principalmente. E eu me dediquei mais a essa atividade também, porque eu e meu esposo Alvécio, nós perdemos um filho, né, quando ele tinha 9 anos. Ele frequentava a escola de evangelização, fazia parte do coral. E aí, aquele trabalho para mim, que já era feito com tanto amor, ele passou a ser o meu óbolo da viúva. Então, assim, a doutrina espírita chegou em nossas vidas antes dessa grande dor. Porque talvez, se não fosse isso, talvez a gente nem estivesse mais juntinhos como a gente está, né, há mais de 40 anos. Que bacana, que história bonita. E é interessante, assim, para quem assiste o Conversas da Alma, que participa, assiste as outras entrevistas, nós percebemos que a maioria das pessoas adentra o espiritismo pela dor. Pela dor causada, às vezes, por uma perda, por uma dificuldade, por não encontrar as respostas que necessitava. Então, é como se a nossa alma precisasse de respostas e que realmente não encontra, e que, quando lê um Evangelho segundo o Espiritismo, quando lê qualquer livro da doutrina espírita, aquilo te acalanta, né? Aquilo te aquece o coração. Então, isso que é bacana, né? Puxa, que legal. Alvécio, gostaria? Né? Traz as respostas. Traz, né? as respostas. Traz as respostas. Verdade. E você, Alvécio, seja muito bem-vindo. Gostaria de comentar também alguma coisa, né? Então, já estão casados há muito tempo, que delícia.
Retomando aqui esse assunto que a Nélia falou do jovem, né, da criança, do jovem na casa espírita, hoje deve ser e continuar sendo uma preocupação dos dirigentes das casas espíritas, porque são os futuros trabalhadores. Sim. Nós, né, velhos, daqui a pouco temos que passar o bastão. E vamos passar o bastão para quem? São para essas crianças, para esses jovens, né, que a casa tem que preparar para eles lá na frente, eles tomar pé, né, das atividades, do cotidiano das casas, né? Bom, meu nome é Alvécio, sou esposo da Nélia. Diferente da Nélia, né, eu iniciei no catolicismo bem cedo, criança mesmo. Eu fazia catecismo, aquela coisa, né, que a Igreja Católica faz, era praticante, né, e eu passei a conhecer a doutrina espírita depois que eu conheci a Nélia. Olha só. Né? No início até houve uma certa... né? Estranheza. Uma estranhezazinha assim daquela situação, né? Meio que, não, você vai lá e eu vou aqui, mas no final a gente chegou num acordo. Eu assisti a primeira palestra lá no SEMA e confesso que disse pra Nélia, mas não tem nada de diferente, né? Não tem nada diferente. Parece que tudo que ele está dizendo ali eu já sei, né? Eu já aprendi aquilo. Acho que eu não vou mais não. E aí a gente passou um tempo sem... Um dia, né, ele falou, olha, eu tô indo lá no centro e tô levando nossos filhos, se você quiser ir, beleza. Se você não quiser, seja bem-vindo. Se você não quiser, eu estou indo com eles. Eu falei, não, eu vou também. E foi nesse dia que começou a nossa caminhada dentro da doutrina espírita, porque nesse dia a gente foi recebido... na porta, na entrada do centro, por uma pessoa que nos abraçou e nos deu boas-vindas, e eu sentei para ouvir, para assistir a palestra, pensei, esse tratamento é diferente. Eu nunca recebi esse tratamento em lugar nenhum, né? E fiquei pensando naquela situação. Terminando a palestra, eu encontro com um amigo já de algumas datas, né, que estava lá trabalhando no centro também. Aí me convidou para fazer curso, tal. Não, vem para cá, ou sábado vai começar o curso, tal. Vamos iniciar o curso aqui com a gente, né? Aí eu disse, legal, eu venho. Aí iniciei com eles lá, fui fazer o curso de noções básicas e entrei para esse grupo de canto, entrei para esse grupo de teatro, a Nélia também, e a gente começou como todo trabalhador iniciante da doutrina espírita, né, pegando tudo que aparecia a gente pegava, né? Depois é que a gente foi adequando as coisas de acordo com a nossa agenda, habilidade com a habilidade de cada um, né? Porque eu acho que é importante falar e ressaltar que dentro do trabalho espírita cada um tem uma habilidade, né? Então, tem uns que têm habilidade de lidar com crianças, outros não têm. Outros têm habilidade na doutrinação de espíritos, né? E que outros se sentem... Então, é bacana, no começo é isso mesmo, a gente quer experimentar tudo. Todos, né? A gente passa por todos os trabalhos, todos os serviços. Aí, depois, a gente começa a refinar o nosso estudo, o nosso olhar, nossa atenção e desenvolver a nossa habilidade maior dentro de alguma área, né? E essa descoberta que você está dizendo aí, das nossas habilidades, é preciso que a gente conheça realmente todas essas atividades. Sim. Para que a gente possa ir depois fazendo a seleção daquilo que a gente quer, daquilo que a gente pode e daquilo que de repente a gente não pode ou que às vezes não identifica. Né? Eu me identifico muito com a área mediúnica. Eu gosto muito da área mediúnica, né? A Nélia já identifica muito mais com a evangelização, né? Então a gente meio que a gente abrange um pouco de tudo dentro da casa espírita, né? Sim. A gente ajuda ela na evangelização, na área dos estudos também, e eu da mesma forma. Mas a minha identificação maior mesmo é com a área mediúnica. Eu gosto muito. Ai, que bacana. Nélia, você está com um livro aí na sua frente. Sim. E
esse livro, ele tem uma história muito interessante, né? Que é Os Tutelados de Maria. Sim. Eu gostaria que você contasse um pouquinho sobre esse trabalho para nós e sobre que você me contou que tudo começou também com um trabalho mais ligado à arte, espiritualidade. Que isso também é bem bacana, nós trazermos a arte, que já é uma sensibilidade da alma, uma forma da alma se expressar, e unindo então com a questão espírita, né? Então, você pode contar para a gente um pouquinho como que começou esse trabalho? Quem são os Tutelados de Maria? A gente, inclusive do nosso livro, né? Aqui a gente fala sobre isso. Quem são os Tutelados de Maria? Pode mostrar a capa para a câmera. Aqui está a capinha, a segunda edição do livro Os Tutelados de Maria. Ele foi lançado no ano de 2020, mas a primeira edição dele foi lançada no ano de 1994. Tá? Bom, esse grupo, ele começou de uma forma bem interessante, até curiosa, porque a nossa casa, o Centro Espírita Maria Madalena, ele é uma casa que tem muito essa vertente com a arte. É muito ligada à arte. Então, a gente tem um grupo de teatro chamado T-Luzes, tem um grupo de canto chamado Maria Madalena, temos o grupo infantil, inclusive o Maria Madalena, ele mudou de nome hoje, né? E eu não me lembro direitinho agora para dizer, né, qual é o nome que hoje esse grupo tem. Mas, enquanto nós permanecíamos no grupo, ele ainda era grupo de canto Maria Madalena. E aí, o que aconteceu? A época era 1988. Já tem bastante tempo, né, Carla? Bastante. 36 anos. Esse ano completa 36 anos. E aí, nós estávamos ensaiando a peça Nascer de Novo. E essa peça contava a história de 3 espíritos em 2 encarnações. E esses espíritos haviam sido suicidas. E a peça retratava isso, né? A situação deles em 2 encarnações. Uma peça muito comovente, claro, né? Então, aconteceu que durante os ensaios, alguns médios do grupo, eles começaram a perceber a presença de espíritos que estavam ligados àquela temática, a temática que estava sendo contada naquela peça. E aí o grupo começou a se sensibilizar. Nós já estávamos trabalhando a peça, né? E depois, então, dessa percepção mediúnica que alguns médios tiveram, então, nós começamos a fazer preces para esses espíritos. E aí, depois que essa peça foi estreada, né, o mentor do nosso grupo, em uma reunião mediúnica, ele nos levou ao conhecimento que, durante os ensaios daquela peça, caravanas de espíritos estavam sendo levados para tratamento, para o despertar, para a condição que eles estavam e também para estudo, porque muitos deles estavam se preparando para o retorno. Então, depois que nós tivemos o conhecimento disso, aí o grupo, então, se sensibilizou ainda mais. E aí, de preces, nós passamos para vibrações. E quando nós passamos para as vibrações, porque antes era só o grupo de teatro, aí houve a junção também do grupo de canto. Então, era um trabalho de vibração que nós fazíamos pelos espíritos suicidas, todos os meses, uma vez ao mês, no primeiro domingo de cada mês, em que nós reuníamos todos os grupos ligados à arte na nossa casa. E aí, durante esse período todo, de 88 até 94, nós fizemos preces e vibrações pelos nossos irmãos. E estudamos a temática ligada ao suicida. Então, sim, nós estudamos... há um grande desconhecimento, né, de quem comete o suicídio, achando que a dor que ele sente, ou a solidão, ou enfim, o que o levou a ter aquele ato,
acha que com aquilo ele vai acabar, né? E nós que vemos, estudamos e aprendemos sobre o mundo espiritual, a gente vê o quanto esses espíritos, eles continuam na sua dor e no seu sofrimento. Sim. Após o desencarne. Então é bem bacana a gente conversar sobre isso, porque muitas pessoas, né, podem estar aqui nos assistindo e com essa ideia, né? Com esse pensamento. E de repente não vai ter o livrinho que vai cair ali do lado, mas de repente pode estar passando o dedinho no celular e vai escutar a gente aqui, vai escutar a nossa conversa e vai repensar e aprender um pouquinho. Então, assim, que bonito a gente saber que todo o trabalho, mesmo dos encarnados, ele reverbera no mundo espiritual. Né? Então, o quanto vocês despretensiosamente estavam fazendo uma peça de teatro e não tinham noção de quantos vocês estavam ajudando nesse trabalho de cura, né? Bacana. Exatamente. Então, assim, esse grupo, como você nos perguntou, agora respondendo, né? Uhum. Esse grupo, ele nasceu realmente da junção da arte com a espiritualidade. Né? Foi assim que nasceu os tutelados de Maria. E os tutelados de Maria somos todos nós, Carla, que andamos pela terra, envolto com nossos problemas, com as nossas dificuldades, e precisamos do colo, do amparo de uma mãe. Então, tutelados de Maria somos todos nós. E tutelados de Maria são os nossos irmãos que retornam ao mundo espiritual nessa imensa condição de dor. Porque foi a Maria que Jesus entregou os espíritos suicidas para que ela os reencaminhasse ao caminho do Pai. Que bacana isso, né? E as pessoas, voltando, né? Porque esse canal, apesar de ser espírita, ele é aberto para qualquer pessoa, para um leigo que está assistindo, né? Entender que, assim, que no espiritismo, nosso evangelho é baseado nos ensinamentos de Cristo, que Maria, um espírito de uma alta grandeza, aceitou essa missão junto com o espírito crístico, né, quando encarnou, de recebê-lo no seu ventre, e que ela, após isso, continua nesse trabalho de cuidar de todos nós, né, os nossos filhos, nós que somos agora os tutelados. Então é bacana assim, a gente também reforçar isso para que as pessoas entendam. Mas conta assim, de lá para cá, o que vocês têm realizado desde esse momento que você falou da primeira edição, aí agora já está na segunda edição. Esse livro, Os Tutelados de Maria, ele narra o trajeto de vocês, ou ele conta também sobre o resgate desses espíritos suicidas? O que o leitor vai encontrar nos Tutelados de Maria? Olha, no Tutelados de Maria da primeira edição, que já foi esgotada, mas a qualquer momento, né, o leitor ele pode ter acesso ao PDF do livro, que ele está disponível no nosso site, no semanet.org, /Tutelados de Maria. Então, a qualquer momento, qualquer pessoa pode ter acesso a essa primeira edição. Lá, sim, nós contamos um pouco sobre a formação do grupo, como que aconteceu, né? Assim, tudo bem minucioso, bem minucioso mesmo. E lá, nesse livro, nós relatamos, né, a história dos irmãos suicidas, né, que eles foram divididos em modalidades. Então, ali a gente trabalha as histórias, os atendimentos que nós fizemos nas nossas reuniões desses nossos irmãos. E como eu disse, a primeira edição ela tem uma parte que não tem aqui, como aqui também tem partes que não tem lá. E na primeira edição nós temos, inclusive, uma parte que ela é dedicada a espíritos em vias de reencarnação. Então, aqueles espíritos que se manifestaram tanto através da psicografia como da psicofonia, né, para nos falar que estavam se preparando para o retorno. E o interessante, viu, Carla, é que todos eles, todos, sem exceção,
né, demonstravam um enorme medo, receio de voltar e cometer os mesmos erros. A gente não lembra quando a gente está do lado de lá, né? E vice-versa, enfim, um pouco. Mas eu, nos trabalhos também que a gente recebe, nas leituras que a gente faz, como esse medo realmente ele é presente, né? Das nossas falhas, não só na questão suicida, mas espíritos que são recorrentes em outros tipos de dificuldades, vamos assim falar, né? Porque tudo é superável. Mas eu acho que o que é bacana a gente sempre ressaltar, e esses espíritos sabem quando eles estão para reencarnar, que eles não estarão sozinhos. Eles terão sim as suas dificuldades para serem enfrentadas, mas eles terão apoio de uma família, né? Dos mentores do outro lado que estarão apoiando ele o tempo todo, para que ele consiga superar, né? Então isso que eu acho que é bem bacana. Há todo um planejamento, né? Reencarnatório antes deles retornarem, mas mesmo diante dessa programação, desse projeto, né? Vamos dizer assim, mesmo assim eles sabem de todas essas situações, de que eles terão todo o apoio da colônia Maria de Nazaré, eles terão todo o apoio daqueles mentores espirituais que trabalharam com eles ali naquele projeto. Eles sabem que eles terão um anjo guardião que acompanhará eles em todos os momentos da sua caminhada. Mas assim como nós, eles também têm o medo. Assim como nós que estamos aqui temos medo de retornar ao plano espiritual e não saber o que nós vamos encontrar quando chegarmos do outro lado, eles também têm a mesma dificuldade de retomar um corpo de carne na Terra sem, vamos dizer assim, com a dúvida se eles terão sucesso ou se eles terão dificuldades. Nós temos, como a Nélia falou, que nós estudamos muito o livro da Ivone, o Memória de Suicida, e a gente tem lá o exemplo do Camilo, né? Camilo ficou 50 anos no mundo espiritual esperando chegar a coragem para retornar. Todos os seus companheiros, né, portugueses já tinham retornado, né, a uma nova encarnação. Ele ficou fazia curso. Quando a Ivone terminou o livro, tinha 50 anos que ele estava lá ainda aguardando. É como se estivesse se enchendo de coragem, eu não quero crescer, deixa eu ficar aqui quietinho. Né? Deixa eu aqui por enquanto, né? Deixa eu tomar mais um tempo aqui de coragem, né? De força. É aquela história, né? Que a gente precisa mesmo tomar as nossas decisões, as nossas escolhas com segurança. Ele não se sentia seguro. Assim como esses irmãos que às vezes comunicaram na nossa reunião, muitos deles, né? Eles teriam que voltar, mas naquele momento parece que eles buscavam a segurança, não em nós, mas em todas aquelas energias que eles conseguiam retirar dali, porque muitos deles diziam assim: vocês prometem que vão orar por nós? Vocês prometem que vão nos ajudar? Muitos deles diziam assim: olha, às vezes alguns que ainda não estavam retornando, mas que iriam retornar, às vezes, olha, eu queria muito retornar e vim aqui trabalhar também, juntamente com um grupo como esse aqui de ajuda, porque do outro lado eles tinham a dimensão do que era o trabalho dos encarnados, não apenas do nosso grupo, mas de todos os encarnados que faziam um trabalho em benefício deles, que nem nós tínhamos essa dimensão. Nem nós tínhamos ideia disso, né? E quando o Camilo diz, né, que todas as vezes que um encarnado chegava a lembrar deles e através de uma prece, tinha um monitor lá, né, no alojamento deles, que aparecia lá a imagem de quem estava orando por eles. Então eles se apegavam muito e se apegam muito, né, nas nossas orações, nas orações. Então é preciso que a gente lembre dessas situações, que o espírita suicida, ele depende muito
das nossas orações, eles dependem muito dessa conscientização, né? E essa conscientização só chega neles através de forças que nós... Porque nós também passamos por essa situação. Eles terão, eles vão ter, muitas das vezes, o relato de pessoas que também passaram por isso. Sim. Né? Olha, eles também passaram por isso. Né? Nós também passamos por isso. Nós também estamos aqui na mesma luta que vocês vão estar. E nós estamos juntos, né? Porque estamos na mesma situação. E cada um dentro das suas dificuldades, né? Então, estamos todos juntos, estamos todos aqui para progredir. Só que para progredir, a gente vai ter que... Nós teremos que nos desfazer das nossas mazelas, né? Das nossos calcanhares de Aquiles. A gente vai ter que dominar o nosso orgulho, a nossa vaidade, entender o que é a bondade real, né? A caridade real. Então, são muitas coisas que todos nós, enquanto encarnados aqui, temos que superar, né? O suicida, lógico, ele tem um adendo maior no sentido de aprender a lidar com essa dor, né? Com esse vazio existencial. Então, ele tem que aprender a lidar com isso e tentar modificar, né? Mudar, assim, o foco. Né? E é muito difícil mesmo. Mas, assim, voltando um pouquinho para os tutelados de Maria, como que você teve a ideia de transformar tudo isso que vocês viveram, num livro? Na verdade, Carla, não foi minha ideia. A ideia foi da espiritualidade. Não, sim. Né? Não, eles literalmente nos pediram para que nós registrássemos tudo que estava sendo feito, porque chegaria um momento para nós colocarmos, disponibilizarmos aquele material, né, para auxiliar outros grupos que estivessem interessados em fazer esse mesmo trabalho. Então, literalmente, foi um pedido dos mentores do nosso grupo, né, que nós coletássemos o material e que depois esse material ele pudesse chegar até as pessoas. E até que demorou muito a gente compreender que chegar até as pessoas seria através da obra. É tanto que a primeira edição, o objetivo dela é um pouco diferente da segunda edição. O objetivo da primeira edição era realmente divulgar o trabalho que nós fazíamos, a fim de que nós pudéssemos fomentar a criação de outros grupos de atendimento a espíritos suicidas, porque era muito grande e acho que ainda hoje é a resistência de médiuns para trabalharem com esses irmãos. Então, o objetivo maior da primeira edição era justamente divulgar esse trabalho. Então, nós viajamos, fomos em muitas cidades do Brasil, levando a obra, mas levando cursos, fazendo seminários, não é? E fazendo palestras também sobre isso. E a gente ficou muito feliz, porque basicamente todos os locais onde nós passamos surgiu um grupo de atendimento a espíritos suicidas. E onde não surgiu o grupo, houve uma abertura maior para que esses irmãos eles fossem atendidos nas reuniões de desobsessão das casas espíritas, que os médiuns tivessem mais disposição para atender esses irmãos. Então, o objetivo da primeira edição foi esse. E o da segunda? E o da segunda foi que nós reunimos na segunda edição, ela tem uma pegada um pouco diferente, porque nós quisemos passar para os médiuns, aqui já é uma coisa um pouco, né, mais direcionada para os médiuns, a nossa experiência no atendimento a esses irmãos. Então, o livro, ele tem dentro de cada capítulo, dentro de cada parte, ele tem uma parte introdutória, em que nós trazemos a bibliografia espírita para subsidiar, né, os atendimentos que foram feitos. Para que, quando alguém lesse, falasse assim, mas de onde esse grupo tirou isso? Está lá a referência. Nós fizemos tudo isso com base, né, nos livros, nos estudos e nos livros da bibliografia espírita.
E depois, dentro desses capítulos, nós os dividimos, né? Na primeira parte, modalidades de atendimento, nós classificamos os suicidas só apenas de forma didática, né? De acordo com a situação em que eles se apresentavam na reunião. Então, trazia a modalidade, por exemplo, clichê mental, trazia uma parte introdutória, trazia toda a parte subsidiária, da doutrina espírita e a forma como o grupo mediúnico trabalhou. Como atuaram os médios sustentadores, como atuaram os médios dialogadores no atendimento àqueles irmãos. E ao final de cada modalidade, a gente colocou alguns casos, algumas histórias verídicas que foram, que aconteceram na reunião, como exemplo daqueles atendimentos, daquele atendimento. Pensando em tudo isso, né, que vocês estão trazendo, eu penso a importância realmente do estudo nesse sentido. Vocês criaram uma metodologia, vocês que eu falo, lógico, sempre com a ajuda espiritual, mas vocês, por meio do estudo, então vocês foram pesquisar, foram estudar para ver qual era a melhor forma. Porque as pessoas acham que é simples um trabalho mediúnico, que é só o médium se conectar e tá tudo certo, né? Mas não é assim. Então, existe todo um preparo do lado de lá do plano espiritual, tem todo um preparo do lado de cá, para que realmente seja produtiva essa união mediúnica, né? Entre o encarnado e o médium, o desencarnado e o médium. E que bacana que esse livro ele pode ser usado como um norte, porque muitas casas espíritas querem fazer ou fazem, mas não de uma forma tão eficiente quanto poderia ser, tão benéfica, tão rápida quanto poderia ser. E se já existe uma metodologia que deu certo, vocês estão há anos trabalhando dessa forma, a importância de cada médium. Então, lembrando aqui, numa mesa mediúnica, cada médium tem a sua função lá e muitas pessoas não sabem. Então, os médiuns de sustentação, que são tão importantes quanto os que realizam a psicofonia, quanto os que doutrinam os espíritos que lá aparecem, né? Então, eu acho que esse livro realmente ele tem que ser divulgado em todas as casas espíritas. É um trabalho muito bonito que vocês vêm fazendo ao longo aí desses anos, porque nós sabemos que são muitos, né? São, que nem você disse, foram caravanas de espíritos que foram resgatados por meio das preces, das orações e continuam, né? Nós sabemos que ainda existe uma infinidade de espíritos que necessitam dessa atenção, que necessitam dessa chance, né? Dessa oportunidade de vir até a uma casa espírita e de ser recebido, ser resgatado e ser encaminhado para onde for o seu merecimento no plano espiritual, a sua necessidade, né? Carla, tem uma coisa meio... Quando a Nélia falou do material, né? Que a gente... Que os mentores pediu que a gente começasse a colher esse material para que a gente, no final, fizesse uma análise de todo ele, fizesse uma seleção desse material. E a gente fez, mas como que esse povo fez como que esse pessoal colheu esse material? Gravamos todas as reuniões. Todas as reuniões eram gravadas. Todas as comunicações eram gravadas. Psicografias eram guardadas. E um dia na semana a gente tirava, após a reunião, reunia o grupo e a gente ia passar limpo todas as comunicações psicofônicas, analisávamos todas as psicografias, analisávamos também as comunicações que vinham através da psicofonia que a gente passava, ouvia todas elas e ia escrevendo, ia juntando todo aquele material. Nós tínhamos dezenas e dezenas de fitas cassete gravadas no final da primeira edição. E até na segunda edição a gente aproveitou muita coisa desse material. É como a Nélia disse, né? Na primeira edição tem coisas que não tem aqui, e esse aqui tem coisas que não tem lá na primeira edição. Foram materiais que a gente foi
juntando, selecionando. Montamos a primeira e aproveitamos muito desse material também para, mesmo tendo objetivos assim um pouco diferentes, muito pouca diferença, mas tem, aproveitamos o mesmo material. Foi muitas e muitas fitas cassete que a gente gravou nas reuniões para colher todo esse material. E as pessoas não imaginam isso, né? Mesmo Allan Kardec, quando começou, né, a decodificar, fazer a decodificação. Então, quando nós assistimos o filme lá do Allan Kardec, mostra algumas cenas, né? E ninguém consegue imaginar o quanto foi difícil aquelas pilhas de papel, luz de vela, caneta a pena, né, tinteiro, e ele fazendo tudo isso, organizando e sendo enviado por cartas para que ele tivesse a comprovação científica de que os espíritos estavam falando a mesma coisa. Então, as pessoas não imaginam o trabalho que existe por trás, às vezes, de um livro, né? E o que eu gostaria de perguntar para vocês agora, são tantas perguntas que vocês vão falando, as perguntas vão surgindo. Em posse desse material, eu sei que vocês começaram uma divulgação, como você mesma disse, nas casas espíritas. Mas e a questão do teatro e da arte? Como ainda se comunica com esse material? Vocês têm um grupo? Conta um pouquinho mais para a gente sobre essa parte do teatro e da arte e espiritualidade, sim, por favor. Antes de falar disso, eu queria pedir licença para você, para dizer para o leitor o que mais ele vai encontrar dentro do livro. Claro. Porque esse livro, ele é direcionado, sim, aos trabalhadores espíritas, especialmente das reuniões mediúnicas. Mas esse livro, ele interessa a todo o público, porque nós temos a parte da psicografia, como atendimento a esses irmãos. Temos também uma parte, né, tratando da pictografia, como auxílio a esses irmãos também. Então, lá nós temos, aqui no livro, nós temos alguns quadros que foram pintados, né, durante as sessões mediúnicas. E um diferencial que essa edição traz. A quarta parte, ela fala toda sobre a prevenção do suicídio. Então, nós nos preocupamos muito com isso, porque não é necessário apenas nós atendermos aqueles que já partiram nesses momentos de dor. Nós precisamos trabalhar o suicídio, a trabalhar a prevenção do suicídio. E a gente trabalha isso aqui no nosso livro. Então, a gente traz estratégias de prevenção, sugestões, né, para que essa prevenção ela seja trabalhada no campo pessoal, no âmbito da família, da casa espírita, enfim, da sociedade. Então, um diferencial também da segunda edição é essa parte que é toda sobre a prevenção do suicídio. E todos nós somos muito leigos no nosso dia a dia, né? De como lidar, como tratar. As pessoas sentem muita dificuldade, elas também se sentem sozinhas no trato com alguém que precisa dessa ajuda, né? De alguém que está com pensamento suicida. As pessoas não sabem o que falar, não sabem o que fazer. Muitas vezes a família se sente totalmente culpada por não ter enxergado que aquele filho, ou o pai, ou a mãe, quem for, né, que tenha cometido o suicídio, eles se sentem muito culpados por não ter visto. E não ter... A gente recebe muitos casos, assim, nas casas espíritas, de mães, de pais que perderam seus filhos desesperados, porque falam assim, eu não sabia, eu não vi, e se sente culpado por isso. Então, trazer esse assunto em pauta, agora teremos aí o Setembro Amarelo, né, mês que vem, que propicia essa conversa, mas essa conversa, ela tem que ser muito mais divulgada, né, de como que você acolhe, como que você primeiro percebe, porque as pessoas hoje nem percebem quem está à sua volta vivendo esse momento de dor e solidão, e quem está ao lado não percebe. Então, é muito bom que um livro como esse desperta, né? Desperta, poxa, como que eu vou ajudar a cuidar?
mesmo nas casas espíritas, no atendimento fraterno que nós recebemos, né? Muitos irmãos, muitas irmãs, ou que estão vivendo essa dor nelas mesmas, ou vivendo a dor de ter perdido pro luto, né? E sempre fica aquela pergunta na cabeça das pessoas: por quê? Por quê? Né? Por que ela fez isso? Por que ele fez isso? E esse porquê, eles nunca vão ter a resposta, porque a pessoa que cometeu já se foi, né? Já partiu para o plano espiritual. E esse livro nós encontramos nas livrarias. Como que a gente encontra para compra dos Tutelados de Maria? Encontra nos sites de venda? Ele tem a versão gratuita em PDF? Ele tem, nós temos essa versão digital, é no Kindle, tá? A pessoa pode comprar pelo Kindle. Temos o livro físico, que pode ser adquirido através do nosso site. E temos aqui em São Paulo, eu digo que ele é nosso distribuidor, porque ele é um dos tutelados de Maria aqui de São Paulo, o Lauro Francisco. Então, ele disponibiliza, ele sempre se predispõe, não é, a enviar esse livro para qualquer parte do Brasil. Então, ele tem uma mini livraria na casa dele, com os Tutelados de Maria também, e ele faz essa distribuição. Inclusive, né, eu não sei se vai ter no evento que vai acontecer, né, agora nesse final de semana, ele vai ter um estande com o livro Os Tutelados de Maria. Mas eu queria voltar, não sei se a gente ainda tem um tempinho. Temos tempo, tem? sim. Eu queria voltar à pergunta que você fez em relação qual ainda é hoje a conexão dos tutelados com a arte. Sim. Então, como eu disse, né, nós temos lá na nossa casa, no Centro Espírita Maria Madalena, grupos de canto e grupos de teatro. E o grupo de teatro Teluzes, não é? Ele continua atuante. E ele trabalha muito, né, com temas voltados para a valorização da vida. Então, o grupo, ele se dedicou a isso. Então, eles viajam para várias cidades, né? Eles preparam as peças e viajam para vários lugares, levando o teatro até as pessoas, levando a reflexão, a meditação, o auxílio da espiritualidade nesses momentos de dor e também, né, aos nossos irmãos que já partiram. Sim. Tá? Então, a conexão dos tutelados, ela continua através da arte. E a arte? Agora a pergunta da arte. Nós já recebemos um músico aqui que cantava em palestras espíritas, e quanto a música também toca a alma. Pensando nisso, que por meio da arte vocês estão atingindo tantos corações, como que vocês enxergam nesse sentido? E eu imagino também que seja um convite a mais jovens estarem presentes dentro desse movimento espírita. Porque o que nós percebemos no dia de hoje, como você mesmo falou, né? Nós estamos daqui a pouco a gente tem que passar o bastão, né? E para quem? Vocês acreditam que a arte, ela seria uma porta de abertura para os jovens e crianças estarem mais presentes nas casas espíritas? Sem dúvida. Inclusive, o Teluzes hoje, a formação dele é basicamente de jovens e de pré-adolescentes. É um trabalho lindo, né? Aqueles que eram jovens, não é? Que não são mais tão jovens à época que o grupo praticamente começou, não é? E depois, outros jovens entraram no grupo, esses jovens se tornaram adultos, tiveram seus filhos e os seus filhos estão lá dentro, e outros foram agregados. É um trabalho muito lindo que o Teluzes faz. Então, a arte, como disse, né, o nosso André Luiz, a arte deve ser o belo criando o bom, né? Porque a arte, ela é capaz de ajudar a expandir o amor. Então, muita coisa que a gente não percebe, que a gente não entende, a arte nos ajuda, porque ela nos toca a sensibilidade, as fibras mais íntimas do nosso espírito.
Então, a arte é sim um caminho para o ingresso de nossas crianças e de nossos jovens na doutrina espírita, né? Trabalhando já, eu trabalho também com um projeto o Teatrando na Evangelização, e a gente vê os resultados. Hoje, crianças que participaram desse grupo, né, já são adultos, e a gente vê o resultado e a gente fica muito feliz com isso. O podcast também pode incluir nisso? Pode. Eu acredito que sim. Inclusive, tem jovens no Centro Espírita Maria Madalena, não é, que fazem esse trabalho com as mídias sociais. Então, o Maria Madalena, ele tem muitos campos de trabalho para o jovem. Muito nessa parte, né, das mídias, na divulgação, eles têm Instagram. Então, assim, são bem atuantes mesmo. E eu acho que é importante os dirigentes das casas espíritas, não só os dirigentes, mas todos os trabalhadores das casas, pensarem nessa possibilidade, nessa abertura de outros caminhos para que o jovem, as crianças, se sintam mais inseridas, elas se sintam mais participativas dentro da linguagem que a elas seja mais fácil. Então, como você disse, no começo a gente passa por tudo até definir o que a gente gosta. E para um jovem que ele ainda está se descobrindo enquanto ser humano também, então uma linguagem teatral ou via arte ou via canto, além de trazer também a questão do grupo, né? Eu pertenço a um grupo, a sensação de pertencimento, que é muito importante para o adolescente, eles desenvolvem projetos coletivos. Então, vamos criar a peça, e é uma forma mais descontraída, até um pouco, né, mais maleável, e que ele estará trabalhando todas essas questões espirituais. Então, eu penso que é um caminho riquíssimo para que a doutrina espírita, as casas espíritas comecem a trazer os jovens para o seu trabalho. Sem dúvida, eu queria fazer só você fez referência ao Setembro Amarelo. Uhum. E hoje, lá na nossa casa, no SEMA, a gente tem o Setembro Amarelo como uma grande referência de prevenção do suicídio. A gente passou a ter o Setembro Amarelo como um grande momento da gente promover esse trabalho de prevenção. Todas as palestras do Centro Espírita Maria Madalena no mês de setembro, todas elas são voltadas para o tema. E esse Setembro Amarelo, ele fica todo sob a responsabilidade do nosso grupo de atendimento a suicidas. Uhum. Então a gente já busca, no início do ano, já começamos a montar a nossa agenda de palestra. Lá tem palestra aos domingos e às quintas-feiras, né? Então, todas as palestras nós agendamos com pessoas já com um tema já pré-determinado, sempre levando o tema para ser discutido, suicídio. Aí tem teatro, debate, o Teluzes entra nisso aí até mais de uma vez, né? com peças pequenas, curtinhas, né? Levando para discussão. Como hoje está sendo muito usado nas casas espíritas, né? Para debate, essas peças curtinhas sobre um tema e depois se discute aquele tema. E nós fazemos isso todo setembro, a gente faz isso, o Teluzes faz isso, e a gente faz esses momentos de discussão sobre o tema suicídio. Então é só para fazer esse reforço, né, que setembro está chegando aí e que no SEMA praticamente já está toda a agenda montada com as palestras de setembro, todas voltadas para o tema suicídio. E as pessoas que não são ali da região, como podem ter acesso a tudo isso? Essas palestras são gravadas? Existe algum canal que elas possam acessar para que nós, por exemplo, aqui de São Paulo, possamos participar e assistir, por exemplo, uma palestra que foi realizada lá? Vocês têm? Sim, temos. Depois da pandemia, né, mesmo voltando presencialmente, né, hoje a gente tem a gravação de todas as palestras, de todos os eventos que são feitos lá no Maria Madalena.
Inclusive, quem faz todo esse trabalho de gravação é o Tiago, né, juntamente lá com a sua equipe, que é também um participante, né, do nosso grupo de atendimento aos suicidas. Então, o SEMA, ele tem um canal no YouTube, onde todas essas palestras, elas são transmitidas e depois elas ficam gravadas lá. Então, olha, para você que está assistindo Conversas da Alma, depois nós vamos colocar o link na descrição do vídeo. Para quem quiser acessar todo esse material, inclusive dos Tutelados de Maria, ler os livros, nós colocaremos os links abaixo para que quem quiser possa se aprofundar. E é muito importante, né? Às vezes uma palestra dessa nos traz uma luz para aprender a lidar conosco e com o próximo. Então, às vezes são as fagulhazinhas, né? As oportunidades que a espiritualidade nos traz e que muitas vezes nós relutamos em enxergar, né? Então, teve que o livro cair para você. Essa imagem vai ficar muito forte para mim. Então, às vezes, a espiritualidade manda os sinais para a gente. Só que, às vezes, um sinal é clicar num link, né? Clica naquele link e vai assistir uma palestra que você terá aí algum norte que você queira dar aí à sua pergunta. A gente já está indo para o encerramento, então eu gostaria de mais uma vez agradecer a presença de vocês dois. E a gente fala que o final são as considerações finais. Se vocês gostariam de deixar algum recado, de falar mais alguma coisa, mas o Conversas da Alma aqui dentro do nosso canal, nós gostaríamos de agradecer muito essa conversa, porque ela foi muito rica. Trouxe um novo horizonte para quem realmente não conhece o trabalho dos Tutelados de Maria, as casas espíritas, principalmente, para poder desenvolver esse trabalho aí nos seus núcleos, né? Bom, Carla, primeiro também, né, eu gostaria de agradecer pela oportunidade, né, de estar aqui hoje em Conversas da Alma, né? E eu queria dizer, nesse momento, né, para as pessoas que estão nos assistindo, e que estão passando por momentos de grande dor, de sofrimento, que busquem ajuda, que peçam ajuda. Porque a ajuda, ela sempre chega, e chega de maneiras diferentes. Porque Deus é um Pai amoroso e misericordioso. Ele jamais vai negar auxílio e ajuda a um filho. Então, para você que de repente está se sentindo enfraquecido, triste ou vivendo um grande luto, procure ajuda. Porque o tempo, ele muda o tempo todo. E nós mudamos também o tempo todo. E o futuro, ele é incerto. E o futuro, a vida, tem algo esperando por nós. Então, não percamos a esperança, porque a tempestade vai passar e o tempo bom vai chegar. Muito obrigada, muito obrigada. Também agradecer muito, né, a você, Carla, ao canal Conversas da Alma, por esta oportunidade. E também reforçar o que a Nélia disse com relação, né, aos nossos irmãos que nesse momento possam estar passando por esse momento. Lembrando sempre, né, que Deus está acima de todas as coisas e Deus ajuda o homem através do homem. E essa ajuda que a Nélia se refere, né, que todos nós devemos buscar quando nos sentimos em situações de escolha, né, porque nós, como ela disse, a todo momento as coisas estão mudando. Nós mudamos, as coisas mudam, o tempo muda e a gente está sempre passando por aqueles momentos de escolha. E é preciso que a gente se apegue em algo para que a gente faça a melhor escolha, né? A espiritualidade nos diz que a melhor escolha é aquela escolha que a gente analisa ela com o coração. Ouçamos os nossos corações primeiro, antes de fazermos as nossas escolhas. E lembrar sempre de que Deus ajuda o homem através do homem. Nós somos os enviados de Deus para ajudar, para auxiliar. Todos nós que aqui estamos, encarnados na Terra, somos capazes de ajudar
todos aqueles que necessitam, todos aqueles que nesse momento passam por algum tipo de dificuldade. Antes que eles tomem decisões, escolhas que possam ter consequências maiores, possamos nós nos colocar à disposição ao auxílio desses nossos irmãos, desses nossos companheiros. Não estamos sozinhos. Não estamos sozinhos, Nunca. com certeza. Então nós temos realmente um Deus Pai que cuida de nós. E é como você disse, os homens cuidam dos homens. Então que nós primeiro peçamos ajuda, né? Pedir ajuda. Não é feio, não é vergonhoso. As pessoas não serão julgadas por isso, por pedirem ajuda. E eu lembro de uma passagem, não lembro qual livro que eu li, que falava assim que pedir ajuda, você ajuda o outro a exercer a caridade, a exercer a empatia. Se você não pede ajuda, o outro também não tem a chance de exercê-la, né? De ajudar. Então, quando a gente pede ajuda, na verdade, a gente também está ajudando ao nosso próximo. Então, se as pessoas começarem a pensar dessa forma, assim, não, eu vou pedir ajuda porque aí eu vou estar dando a chance dele também ajudar. Eu acho que tudo vai ficando um pouco mais leve, sem tanta cobrança, sem tanto medo, sem tanta vergonha. E que a gente realmente está aqui, né, num barco único, todos nós, filhos de Deus, juntos, espíritos em progresso, aprendendo, errando. Mas que a gente possa ajudar. Isso é pensar na troca, né? Sim. Na troca de auxílio, de experiência, né? Porque nós estamos aqui falando de peça ajuda, de ajuda, não quer dizer que nós também não precisamos de ajuda. Claro que todos nós aqui estamos, que estamos encarnados na Terra hoje, todos nós precisamos. Sim. E como você diz, a troca, é através dessa troca de experiência e de auxílio, de ajuda, é que cada um de nós buscamos e encontramos a evolução que nós precisamos. Uhum. É através dessa troca, como você Sim. disse, quando você pede ajuda, você me dá a oportunidade de colocar para você aquilo que de melhor eu tenho. Sim. Em auxílio da sua necessidade naquele momento. Sim. E isso a gente tem que espalhar isso. As pessoas precisam compreender isso. Nós precisamos compreender isso. Né? Nós não podemos, isso a própria espiritualidade diz, de forma isolada nós não crescemos. Nós só crescemos através do convívio com as pessoas. E esse convívio, para que é esse convívio? Para que a gente exerça essa troca. Troca de conhecimento, de auxílio, de ajuda e de amparo a nós mesmos, né? Então, muito obrigada mais uma vez. O Conversas da Alma sempre estará aberto para receber vocês. Então, sempre que estiverem por São Paulo, aí vocês, por favor, passem aqui para que a gente possa ter mais uma conversa que eu sei que serão infinitas. Muito certeza. obrigada, viu? Muito Obrigada. Muito obrigada.